Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Deus nos abençoe nessa hora, nesse momento, e que a palavra de Deus viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de dois gumes, faça separação. Nossa alma, nosso espírito, porque tudo está patente diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas, em nome de Jesus. E que o amor do Pai esteja sobre nós, trazendo luz sobre tudo aquilo que precisamos para vencer o dia mau, o tempo mau. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Você quer orar, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Cobre-nos Sim, com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas sim. vidas, nos ajuda, guarda o Mateus, a Letícia, Sim, meu o Deus. ministério, cada um que faz parte desse ministério. Sim, Em Pai. nome de Jesus, Pai. A rede, o apóstolo, sua esposa, seus filhos, cada Sim, irmão, cada irmã, cada casa, empreendimento, sim, saúde, finança, mente, alma. Nos cobre com o teu sangue, Pai. Tenha misericórdia de nós. E sim, nos traga, Pai, nesta contagem do Homer de hoje, sim. uma porção exata, precisa, para que comamos e tenhamos realmente condições de avançar. Amém. Em Em nome de nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vou compartilhar a tela aqui, que é o que nós temos recebido da parte do Senhor em relação a como deveríamos manifestar essa contagem do Homer aqui para os nossos irmãos, não é? Então, nós queremos partir desse princípio, onde o candelabro ele vai trazer luz sobre o pão da presença, onde nós comemos pelo Espírito de Deus, nós vamos sendo iluminados para cada uma dessas manifestações que há dentro desse lugar da verdade, que é o tabernáculo do Senhor. Então, nós queremos pedir, sim, para o Senhor aqui, olha, o caminho da revelação e da prática da palavra de Deus está justamente em nos atermos àquilo que Deus fala, nos atermos à iluminação desse candelabro. Então, nós estamos debaixo do espírito de conselho agora. O que é que Deus vai nos aconselhar ao comermos a palavra? Ao nos alimentarmos da porção diária dentro dessa contagem de Homer, onde Deus está colocando as raízes profundas dele na nossa vida. Então, nós precisamos agora tomar esse posicionamento diante do Senhor, porque o que me chamou a atenção diante disso é esses pães da proposição. A proposta de Deus vai chegar até nós para deixarmos os nossos caminhos, deixarmos os nossos conselhos, os conselhos ímpios, os conselhos vãos, e entrarmos por um conselho que vem da parte do Senhor. Ao nos alimentarmos desse pão da presença hoje, nessa faceta do Espírito Santo, nessa emanação, nessa impartição do Espírito Santo, nós tomarmos posse do conselho de Deus. Fala, Senhor, o teu conselho é melhor, a tua palavra é melhor, aquilo que o Senhor fala comigo deve ser levado a sério. Então, é desse lugar, amados, onde o Espírito de conselho, ele vem e traz luz à alimentação espiritual que estamos fazendo diante do Senhor. E venhamos a decidir bem, em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a primeira parte, o que temos que passar é debaixo desse ambiente da verdade, onde a verdade vem para se estabelecer em nossas vidas. E o que nós pegamos para falar hoje foi a vida de Salomão, a transição do reinado de Davi para Salomão. O que houve ali naquele lugar para que o espírito de conselho se manifestasse de uma forma tão sobrenatural, tão tremenda, onde os conluios malignos do coração de um filho do rei também, o segundo, depois de Absalão ali, Adonias, ele se levantou, porquanto era um jovenzinho mimado, que a palavra de Deus mesmo diz que ele nunca foi contrariado em nada. Então, ele se levantou e falou: não, agora eu vou ser rei e eu vou levantar uma comitiva. E ele pegou algumas pessoas importantes do reinado de Davi, seu pai Davi não havia morrido ainda, e ele vai e pega ali alguns desses homens de renome em relação a Davi, pegou o sacerdote Abiatar, pegou Joabe, o comandante da guarda ali, pessoal de Davi, e foi se insidiar contra aquilo que verdadeiramente Deus não havia mandado, não havia conselho de Deus no meio daquilo que Adonias estava fazendo. E por conta disso, o Senhor teve que dar conselho através de um profeta. Então é por isso que nós queremos falar hoje do espírito de conselho. Qual é o conselho? De onde está procedendo o conselho das nossas vidas? Observe que esse jovem, amados, ele toma ali para fazer o seu plano funcionar, ele não toma conselho de Deus, não há profecia naquilo que ele estava fazendo, não há uma palavra profética, não há um direcionamento da parte de Deus. Ele pega um general de guerra e ele pega um sacerdote para legitimar o seu reinado, e esse reinado não vai adiante. Então, o que queremos dizer? Sem o conselho de Deus,
nós vamos ter ruína. Sem o conselho de Deus, sem uma boca estabelecendo aquilo que é a liberação, a deliberação de Deus a nosso favor, ou não há assinatura de Deus, a voz do Senhor para amparar nosso projeto, nós podemos ter um bom general, um excelente general, como foi Joabe, ainda que tivesse um caráter dúbio, não é? Mas era um excelente general, era um homem de guerra poderoso nas batalhas, mas ele tinha um caráter duvidoso. Aí o que acontece? Como não temos a liderança do Conselho de Deus, nós podemos entrar em alianças profanas e malignas, como foi o caso de Adonias. E mais para frente nós vamos ver que ele vai ser sentenciado juntamente com aqueles que ele escolheu para estar junto ali que ele estava fazendo uma rebelião. Havia uma manifestação de rebelião. Por quê? Porque não havia conselho. Porque não havia uma manifestação do espírito de conselho na vida dele. E ele pereceu. A palavra que Deus colocou no nosso espírito foi a palavra que está em Provérbios. Salomão falando: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te apartes. Provérbios, capítulo 4, do 3 ao 5. O que Deus está falando aqui através da vida de Salomão? Ele falou: eu era criança, mas eu tinha conselho. Veja que quando Salomão nasceu, depois da morte de seu irmãozinho, por conta do adultério de Davi e Betseba, quando Salomão nasceu, amados, sabe o que aconteceu? Davi entregou esse jovenzinho, Salomão, aquela criança, aquele bebê, às mãos de Natã, o profeta. E aí o que acontece? Natã vem e percebe que ele é amado do Senhor e lhe troca o nome. Você será Gedidias, o amado de Deus. Então veja que tipo de criação Salomão teve em detrimento da criação de Adonias. Adonias não tinha nem o profeta para cuidar dele e mudar a sua identidade espiritual, e também não tinha o pai, porque o pai não o corrigia. Olha a importância do conselho do pai, olha a importância do pai, a paternidade da terra aqui. A paternidade de Davi e a paternidade daquele homem profeta, Natã, que se levantou para cuidar de Salomão e daquilo que ele deveria receber, porque ele seria o futuro rei de Israel, no lugar de Davi. Então, amados, vemos como que a formação da criança, ela pode atrapalhar o seu destino. Esse Adonias poderia ter sido um príncipe ou alguém muito poderoso no reinado junto com Salomão, mas ele, ao invés disso, por ser voluntarioso de coração e não ter um ouvido ali, alguém para o ensinar nos caminhos do Senhor, ele se corrompeu por sua própria cobiça, por ser entregue a si mesmo. Davi, infelizmente, nós formos olhar, pesquisar a vida de Davi, Davi foi um péssimo pai. E ele não cuidou ali de seus filhos, não cuidou de Absalão, ofereceu perdão pela metade para Absalão, para Adonias não foi corrigido, para Tamar não tomou providência em relação ao abuso que ela sofreu. A cada um dessas pessoas, Davi não teve uma manifestação de um pai bom, como uma irmã colocou aqui, a irmã Márcia, ele era órfão, então não sabia manifestar paternidade. Mas Davi entrega Salomão, de tempo, criança ali, ele entrega a manifestação de Natã, e ele mesmo lhe ensina o caminho do Senhor, porque a palavra de Deus diz isso: eu era tenro na presença do meu pai e da minha mãe. Ou seja, Salomão teve família. E às vezes hoje, nesse mundo tenebroso, nós queremos entender que nós podemos viver de qualquer maneira. Nós podemos viver em uma vida dissoluta e está tudo bem. Podemos deixar a nossa família, os nossos filhos, eles se viram. Não sabemos que estamos plantando para o futuro. Então, entramos por caminhos de divórcio, entramos por caminhos de separações, sem querer verdadeiramente negar o nosso próprio eu. Mas Salomão, a palavra de Deus diz: eu era tenro, eu era criança, mas eu tinha pai e tinha mãe. E depois o Senhor levantou um conselheiro espiritual, um vidente, que sabia das coisas de Deus, sabia corrigir, e sabia como corrigir. Porque quando foi corrigir Davi do seu pecado com Betseba, ele não chegou lá de qualquer maneira. Ele trouxe toda uma história envolvente para que Davi sentenciasse a si mesmo e não fosse um rei que pudesse, de alguma maneira, usar de um subterfúgio para não aceitar as palavras do profeta. Então, verdadeiramente, Natã era um profeta sábio. E Davi fez muito bem de entregar Salomão ali a sua tutelaria, não é? Então, vamos para frente. Aí, depois disso, o que nós vamos ver? Essa palavra, você quer falar a respeito da que você achou tão tremendo começar o conselho através de Natã? Quer falar sobre isso? Natan faz essa leitura e ele vê que as coisas estão se perdendo, mas ele também tinha uma palavra do rei.
O rei tinha falado para Betseba que o filho dela seria o rei. Então ele vai até aquela mulher e fala assim, ó, vai conversar com o rei, lembra ele disso, fala para ele, porque as coisas estão complicadas. Fala o que Adonias já fez e fala também a palavra dele, para que ele possa se levantar. Quando você estiver lá falando, eu vou entrar e vou falar também. Sim. Então, Natan, ele entra, como a palavra fala mesmo, né? O Senhor mesmo falando, entra comigo em juízo Aleluia. e desperta a minha memória. Então, ele foi despertar a memória de Davi. Ele foi ali, ele com a esposa, eles foram despertar a memória de Davi. Eles foram trazer ali, entrar com Davi em juízo. Levanta esse homem que você já prometeu, porque já está feito o negócio lá. Então, o que acontece? Aqui, para mim, começa a base do conselho. Aleluia. Aqui, para mim, depois, os outros conselhos que Davi vai dar para que o filho dele reinasse e executasse tudo que ele fez, são conselhos também uma bênção. Mas esse conselho de Natan foi crucial para Sim. que realmente as coisas começassem a andar. Sim. Então, nós precisamos entender o que o rei está falando. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que tem disponível para nós no mundo espiritual. O que o rei te falou. É isso que vai valer. Ainda que um adversário se levante e aparentemente fez toda uma armação, tem pessoas ao seu lado de renome, como ali ele tinha Joabe, ele não foi com qualquer um. Sim. Mas o que Deus falou com você, é isso que você vai ter que ir atrás. Então, esse é um conselho que o Espírito Santo nos dá hoje. Aquilo que está formando reinos em volta de você, mas que não é o que Deus te prometeu, não é o que Deus falou com você, vá atrás. Entre em juízo com o Senhor. Desperta a memória dele. Aleluia. Faça com que realmente as coisas mudem e lhe sejam favoráveis, porque você já tem uma promessa. Você já tem algo estabelecido dentro de você. Por que você está olhando passivamente para um outro reinado se levantar e você está imóvel, inerte? Você já tem uma palavra. Então, nisso que nós já temos uma palavra, já sabemos o que o rei falou, já sabemos realmente qual a vontade perfeita de Deus, é nisso que nós vamos ter que entrar. Aleluia. Sem medo de Joabe, sem medo de nada, porque depois que isso se estabeleceu e que Davi fez tudo, Adonias foi lá, eu falei para minha esposa, ele não tinha projeto nenhum. Na verdade, ele era um mimadão mesmo, covarde, porque assim que ele ouviu que o irmão dele já estava no trono, ele vai lá, pega na ponta do altar e ele vai tipo pedir misericórdia. Joabe também fica na dele, as coisas são. Então, esse volume todo que o adversário quer dar nisso que ele está fazendo contra a tua vida, na verdade, é só um blefe, é só algo para chamar a atenção, falar assim, olha o que está acontecendo. Sim. Mas quando a palavra de Deus se estabelecer, o adversário vai dispersar, porque se você for ler lá, cada um foi para sua casa quando receberam a notícia do alvoroço que estava na cidade, daquele outro irmão ter sentado no trono. Então, houve um alvoroço. Que barulho é esse? E aquele barulho da presença de Deus, da voz de Deus liberada, a voz do rei liberada, fez com que as pessoas fossem embora para sua casa. Joabe ficou quietinho e Adonias correu pegar na ponta do altar para alcançar misericórdia diante do rei. Sim. Então, tudo isso que está aos nossos olhos, para assim, pastor, mas não tem jeito, olha o que fizeram. Já assumiu, já está. Irmão, é só barulho. Se você clamar a Deus, entrar na presença dele com sabedoria e trazer a realidade de Deus para isso daí, isso vai se dispersar automaticamente. Não vai precisar fazer nada. É só entrar em juízo com o teu pai, despertar a memória dele e ele vai liberar a palavra. Aleluia. E acabou. Isso aí vai ser desfeito automaticamente. Então, essa atitude de Natan e toda essa trajetória sábia dele dentro do conselho, que ele fala para ela, eu vou te dar um conselho. Vai até Davi e reivindica aquilo que ele falou sobre o teu filho. E logo depois eu entro. Por que logo depois ele entra? Porque ele sabia o peso que a palavra dele tinha diante de Davi. Sim. Ele sabia a representatividade dele como profeta diante de Davi. Sim. Então ele fala, você fala, já vai ter um peso. Mas Davi pode ficar meio confuso, ela está vindo porque é o filho dela, tal, quer fazer. Mas logo em seguida eu vou entrar para ratificar isso com uma estratégia, com uma voz do céu. É o Senhor que está falando isso, Davi. O que Natan foi fazer ali foi falar assim, ó, não é uma voz humana, tá? Ela está falando, talvez você possa ter como uma voz da terra. Agora eu vou te trazer uma voz do céu. Deus pensa a mesma coisa. Corre colocar Salomão no trono, porque senão você vai ter problema. Cumpra a tua palavra, porque senão vai ter problema. Este é o conselho. Aleluia. Então é o que Deus está trazendo para nossas vidas hoje. Um conselho. Corre colocar
quem o Senhor falou para você que tem que colocar no trono, porque senão você vai ter problema. E não é só uma palavra da terra, tem uma palavra do céu também. Tem uma esposa e tem um profeta. Aleluia. Amém? Então, dentro disso, o pastor Alexandre falou, há um conselho superior, há um conselho sobrenatural para dissipar as armadilhas e as estratégias das trevas. E é nesse lugar que nós temos que andar. Temos que andar ali debaixo daquilo que o Senhor está falando a nosso respeito, porque aquele que conhece a voz do Senhor, ele vai se movimentar em intimidade com Deus, e isso vai trazer verdadeiramente um desbaratar do adversário. Então, eles não tiveram medo, eles não tiveram, como que eu posso dizer, não vacilaram. Natan, como profeta do Senhor, ali ele falou, isso não pode se estabelecer, porque nós já temos uma palavra, um conselho superior a esse que Adonias está se movimentando. E talvez, como o pastor Alexandre falou, tem um pessoal grande com ele, mas Deus está falando, a palavra que saiu da minha boca, você a conhece como conselho, levante-se e a faça executar. A minha palavra, Deus nos orienta, a minha palavra, às vezes, não pode se cumprir sozinha, precisa de posicionamento. Veja, para se cumprir a palavra em relação a Cristo, Deus levantou 2 intercessores, Simeão e Ana. Aquela mulher que estava todo o tempo na presença de Deus ali, orando, queimando a sua viuvez diante do Senhor, estabelece aquele que há de vir, estabelece a salvação. E Simeão, depois que viu Jesus, levantou e falou, agora eu posso morrer, meus olhos viram a salvação. Deus teve que esperar o tempo oportuno, na plenitude dos tempos ele enviou Jesus, nascido de mulher. Então, nós precisamos entender que Deus ele espera que nós colaboremos com os olhos espirituais abertos para tomar decisões aqui na terra, decisões de acordo com o conselho da tua vontade, da vontade do Senhor, para que o adversário não nos engane, não nos iluda. Então, é necessário ter vigilância. Eles correram. Davi estava na recâmara, lá com uma moça. Ele não estava sabendo da movimentação das trevas, nem Betseba sabia, mas havia alguém que era conselheiro do Senhor, levantado pelo Senhor, que se levantou e falou, olha, tem armadilha no arraial nosso, o que vamos fazer? Há um conselho superior para nós, para que a vontade de Deus se estabeleça. Então, os profetas do Senhor têm essa habilidade de ver o que está acontecendo no reino. Talvez o Senhor tenha se levantado para ser aquele profeta de dentro. Você está circulando dentro do reino, dentro daquela cidade, e ali você conhece os desordeiros, você vai e avisa o rei. Rei, tem desordeiro dentro da cidade. Às vezes você é a torre de vigia e você olha e fala, está chegando alguém para tomar o reinado, como era o caso aqui, desordeiro por dentro, gente se manifestando para tomar o reino, e você como torre de vigia vai percebendo isso. Ou tem o profeta que vai para os arredores e percebe quando o adversário já está armando as suas ciladas, as suas emboscadas ao redor do lugar onde Deus te deu para você cuidar. Então, há um conselho de Deus para toda circunstância maligna que verdadeiramente possa se estabelecer contra o reino do Senhor. E vemos ali Eliseu no conselho de Deus. Veja que aquele rei da cidade, da nação da Síria, ele estava ali e falou, tem um espião no nosso meio. Aí o que aconteceu? Chegou alguém e falou para ele, não é espião, é um homem chamado Eliseu. Ele fica aqui como se ele faz algo como se ele estivesse aqui dentro, ouvindo aquilo que falamos, e depois ele aconselha o rei. Olha, amados, que coisa tremenda, o adversário perceber que ao invés dele armar emboscada para a vida daqueles que são do Senhor, nós é que armamos emboscadas para ele quando eles vêm contra nós com espada e lança, com escudo, com broquel, com armas de guerra poderosíssimas. Aí Deus fala assim, não, mas eu já tenho alguém que vai trazer um conselho, um fundamento da minha palavra, e isso vai ser suficiente para desencadear um reinado de paz, como foi o reinado de Salomão, um reinado de paz. Enquanto ele ouviu ali os conselhos de Davi, o Senhor não se levantou contra ele. A partir do momento que ele se separa dos conselhos do seu pai, que começaram lá em Natã, o que acontece? Aí o reino dele sofre derrota, aí Deus vai levantando inimigos por dentro, inimigos por fora. Aí Salomão começa a receber palavras proféticas de que o reino iria ser dividido, não no reinado dele, mas no reinado do seu filho, Roboão. Então nós vemos que a partir do momento que se separa do conselho de Deus, as más consequências vêm. Então o Senhor está hoje nos orientando a entrarmos num lugar onde verdadeiramente possamos ver como Eliseu e ficarmos atentos ao conselho de Deus. O conselho de Deus veio para Eliseu, ele falou, esse povo vem vindo, Geazi treme, e fala, estão nos cercando. Aí o Eliseu fala, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Em maior número são os que estão conosco, mais poderosos. Então vamos, Geazi, tem os olhos espirituais abertos?
E aí aquele moço tem os olhos espirituais abertos. E aquele homem, o Eliseu de Deus, o profeta de Deus, o torre de vigia do Senhor, faz o quê? Senhor, envia cegueira sobre esses homens. E aí ele vai para lá na cidade da Samaria, no exército, comem à mesa do rei e não há mais guerra entre eles. Porque havia um conselho, uma estratégia, e o rei, obedientemente, não é? Decidiu de acordo com aquilo que a voz profética, o conselho de Deus fez. Por isso que o reinado, o apostolado e a profecia precisam caminhar juntos, porque a profecia vê e o apostolado comanda na toshia, anda, shekai. É isso que precisa haver, uma unidade no meio do povo de Deus, sujeitando-vos uns aos outros, foi a palavra de ontem do nosso apóstolo. Então nós vamos nos sujeitando diante do Senhor. Aqui o que houve dentro dessa manifestação, desse conluio das trevas que se levantou contra o reinado de Salomão, o futuro rei de Israel, o Natan percebeu a emboscada, foi e trouxe uma palavra, e o rei deu ordem, deu comando, o apóstolo daquele lugar deu ordem, deu comando, faça assim, pegue a minha mula, pegue agora os meus generais, pegue o meu sacerdote, pegue Zadok, pegue o Benaia, pegue agora, Natan, vai lá, você vai ungir. Ele pegou a tríade perfeita, que é uma base de todo o exército, todo o governo na terra, sacerdócio, reinado, o próprio rei dando voz, dando poder, pegue o general de guerra e pegue a voz profética, pegue o conselho profético e estabeleça aquele que eu quero que suceda a minha pessoa. Eu estou para morrer, mas eu já escolhi um sucessor para o meu reino. Não será quem nunca foi trabalhado, quem nunca foi admoestado, quem nunca teve preparo para isso. Vai ser aquele que eu preparei, que eu coloquei debaixo da voz profética, o Natan, entreguei para Natan ensiná-lo nos caminhos do Senhor. É esse que vai ser rei, é esse que eu coloquei no meu colo e falei, filho, aprende, não aparta do teu ouvido, não aparta de você aquilo que eu estou te ensinando. E Salomão trouxe a memória quando eu era tenro, quando eu era pequenininho. Meu pai falou, escuta a minha palavra. E ele foi, amados, depois que ele ouviu a palavra do pai, veja que foi tremendo. Davi vem e fala para ele, Salomão, esse pessoal fez essa emboscada contra você e eu vou te dar alguns comandos. Eu quero que você, depois que ele levanta, né, para desbaratar a usurpação, ele mandou chamar o Zadok, sacerdote, Natã, o profeta, Benaio, capitão do exército, mandou chamar a guarda real, estabeleceu Salomão montando no mulo dele, ungiu e tocou a trombeta. Salomão é o rei. Só um pouquinho aí, irmãos. Vamos descobrir o que aconteceu. Mandei mensagem para eles aqui. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom?